Olá, graça e paz, tudo bem com você? Eu sou o pastor Nilson e nós estamos nesses dias aí, né, com 40 dias de devocionais, tratando sobre ouvindo a voz de Deus em salmos de esperança. Por que nós estamos usando essa expressão, né, salmos de esperança? Porque nós cremos, que Deus é o Deus da esperança. Que Jesus em nós, Cristo em nós é a esperança da glória, como diz lá em Colossenses. Então, quando nós pensamos nos salmos, nós estamos buscando ouvir a voz de Deus em salmos, a voz que esteja nos renovando, nos movendo nessa esperança. Que seja a voz de Deus falando lá no nosso espírito, no meu espírito, no seu espírito, e fazendo-nos olhar para o Senhor, despertarmos a nossa fé, e continuarmos esperando em Deus. Então, por isso, salmos de esperança. Os salmos são histórias, experiências, né? Cânticos que contam momentos da vida de pessoas de Deus, do povo de Deus lá no passado, e que tiveram experiências maravilhosas com Deus. Então, por isso, nós estamos nos salmos de esperança. E hoje eu quero, nesse segundo dia, hoje é o nosso segundo dia, eu quero ler aqui com você Salmo 62. Nós temos alguns versículos aqui que eu quero fazer a leitura com você. Não vou ler o salmo todo, mas eu vou ler versículo 1 e 2, e depois vou ler versículo 5 a 8 e o versículo 11 e 12. Então, 1 e 2 diz assim: Somente em Deus, ó minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Aí versículo 5 a 8. Somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele em todo o tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Versículo 11 e 12. Uma vez Deus falou, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuís segundo as suas obras. Eu diria que esse salmo, o Salmo 62, ele é um salmo que nos mostra o lugar aonde todos nós deveríamos chegar, o que todos nós devemos chegar. Esse salmo ele ilustra muito bem, o lugar aonde todos nós que conhecemos a Deus ou que temos essa experiência com Deus devemos chegar nesse lugar. Qual que seria esse lugar? Lugar onde nós vamos nos despir de toda a nossa arrogância humana, de toda a nossa aparente capacidade humana, e chegarmos um momento que nós possamos perceber que nós dependemos totalmente de Deus. Por isso que o salmista ele começa nesse salmo aí, dizendo, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação, só Ele é a minha rocha. Não tem coisa mais linda na nossa vida, não tem momento mais precioso do que esse, quando nós desistimos de achar que nós, por nós mesmos, com as nossas forças humanas, nós podemos fazer tudo. O lindo é quando nós percebemos que nós dependemos de Deus e que sem Ele nós nada podemos fazer. Eu acho muito linda essa palavra. Quando a nossa alma chega a esse momento e que ela diz somente o Senhor. Enquanto a nossa alma não chega nesse momento, o que acontece conosco? Nós olhamos para as circunstâncias, para as coisas que estão em torno de nós, e muitas vezes quando as circunstâncias estão aparentemente favoráveis, nós achamos, vai dar certo, vamos lá, vai dar certo, e nós colocamos a nossa esperança nas circunstâncias. Mas quando as circunstâncias começam a dar errado, as coisas começam a não fluir como nós esperávamos, aí a nossa esperança começa a se esvair. Muitas vezes nós colocamos a nossa esperança, a nossa confiança em pessoas.
e achamos, não, essa pessoa ela vai me ajudar, essa pessoa vai me socorrer, essa pessoa vai mudar a minha história. E de repente nós percebemos que o ser humano, né, ele tem seus limites e que nem sempre o ser humano vai estar ali ao nosso lado nos ajudando. Então esse salmo, ele é muito interessante, porque ele nos mostra quando a nossa vida chega a esse ponto de nós reconhecermos que dependemos somente do Senhor. Há muitos anos atrás eu ouvi uma expressão que eu achei muito interessante, né? Uma citação que dizia que a fé começa onde termina a esperança. A fé começa onde termina a esperança. Bom, antes deixa eu explicar que esperança que é essa, né? Que termina e que a fé começa. Porque não é esperança conforme a Bíblia. Né? A esperança que a palavra de Deus nos fala é o próprio Senhor Jesus. Né? A palavra diz que Cristo em nós é a esperança da glória. A esperança de Deus, né? Então é uma esperança que nunca acaba. A esperança que Deus coloca dentro de nós, ela permanece. É isso que diz lá também, Paulo fala, quando o apóstolo Paulo aos Coríntios, ele fala que permanecem a fé, a esperança e o amor. A fé, a esperança e o amor. A esperança é uma coisa que permanece, quando essa esperança vem de Deus. Mas vamos pensar agora naquela outra esperança. A esperança como aquele sentimento que você tem, né, humano. Aquele sentimento que vem simplesmente de uma reação humana, uma expectativa humana. Então aqui não falo da esperança bem firmada que é de Deus, mas estou falando daquela expectativa, daquele pensamento que muitas vezes nós temos como ser humano, aquele desejo que nós temos de que vai dar tudo certo. Só que chega um momento na nossa vida que essa esperança humana ela chega ao seu fim. Ou essa esperança chega ao seu limite. Essa esperança humana, simplesmente, ela chega ao fim. E é nessa hora que nós vamos perceber realmente aonde está a nossa fé. Porque a fé começa onde termina essa esperança humana. Por quê? Enquanto tem esperança humana, nós nos apoiamos nas coisas que estamos vendo, nas circunstâncias, naquilo que está ao nosso lado. Nós vamos nos apoiando e achando que isso vai nos garantir a nossa vida, que isso vai garantir o nosso futuro. Mas quando essa esperança humana cessa, quando tudo diz que não, quando tudo dá errado, quando tudo parece que não vai funcionar, aí é nessa hora que a nossa fé entra em ação. E aí nós vamos caminhar pela fé e não pela esperança humana. Nós vamos olhar firmemente para Jesus, olhar firmemente para Deus Pai e nós vamos seguir em frente, porque esperar em Deus e viver dessa esperança de Deus, essa sim nos faz permanecer e continuarmos firmes até o final. Então esse salmo é um salmo que nos mostra que é o lugar que todos nós devemos chegar. Naquele momento que eu e você chegamos a reconhecer que somente em Deus. Por isso o salmista fala, só em Deus a minha alma espera. Só Deus é a minha salvação. Somente nele coloco a minha fé. Se você olhar para esse salmo, ele diz que é somente Deus. Irmãos, isso é tão lindo. Na minha vida, quando eu descobri, né, ao longo de toda a minha caminhada, que quando a esperança humana vai embora, e eu percebo que só tem o Senhor, como isso é precioso. Porque eu me coloco totalmente nas mãos dele como uma criança se coloca nos braços do pai, totalmente dependente do seu pai. Assim nós somos totalmente dependentes de Deus. Só que nós estamos dependendo de um Deus que é bom, um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós, um Deus que com certeza vai mudar a nossa história. Então esse salmo é um salmo de esperança. Por isso lá no final desse salmo, no versículo 11 e 12 que nós lemos, no 11 diz, uma vez Deus falou, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus e a ti, Senhor, pertence a graça. Então eu queria encerrar essa devocional pensando nesses versículos 11 e 12. Diz, olha, uma vez Deus falou e duas vezes ouvi isto. Ou seja, a gente ouve lá dentro. Né? Você ouve não apenas aqui com o seu ouvido, né, com o seu ouvido físico, mas você ouve lá no seu espírito também. Você ouve Deus falando lá dentro. Você ouve duas vezes. Uma vez você escuta, quando se lê a palavra, né, você escuta com o seu ouvido físico, e a outra vez é quando você está escutando agora essa voz que você ouviu no seu ouvido físico, você escuta lá no seu espírito. E qual que é essa voz de Deus? A voz de Deus está dizendo,
que o poder pertence a Deus. Então ele diz ali, o poder pertence a Deus. E a segunda coisa, ele diz que a ti, Senhor, pertence a graça. Então são duas coisas que a gente pode esperar de Deus. Primeiro, que Deus tem todo o poder. Então nós podemos depender dele, podemos chegar a esse momento e dizer, eu quero depender só dele, porque ele tem todo o poder. E segundo, que a graça pertence a ele. Deus é bom. Nessa palavra graça, Deus é bom, meu irmão. Deus é bom, minha irmã. Deus é bom e ele tem todo o poder. Então aí sim, nele nós colocamos a nossa esperança. Pensa nesse salmo, pensa nessa palavra hoje. Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando ao teu coração. E até a nossa próxima devocional, ouvindo Deus, ouvindo a voz de Deus em salmos de esperança.